Isso aqui é a palavra de Jesus, parábola do semeador. Ele compara várias sementes, vários tipos de solo, né, onde as sementes caem, a tipos de coração, pessoas que recebem a mensagem. E o detalhe aqui é que um desses solos é descrito dessa maneira. A semente cai naquele solo, e ali na segunda parte, quando chegam as preocupações e o engano das riquezas. Olha aqui para mim, irmão. A gente precisa voltar a uma pregação que eu cresci nessa igreja ouvindo. Qual que é a pregação? Eu cresci nessa igreja com os senhores e as senhoras me ensinando que o estilo de vida de quem aguarda a volta de Jesus é um estilo de vida simples. A Bíblia chama a riqueza de ilusão. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele fala que quem quer ficar rico, cai em tentação. Não é o rico que cai em tentação lá, é antes. O apóstolo Paulo fala, os que querem ficar ricos, caem em tentação e cilada. Se eu perguntar aqui, quem é que quer ficar rico? Talvez não tão rico, não precisa, né? Mas sempre dá para melhorar, né? Não dá para ficar melhor. Veja, a gente precisa voltar a praticar, a ensinar e praticar a simplicidade no estilo de vida. Simplicidade no estilo de vida é parte, sim, da nossa mensagem. O que é o estilo de vida adventista? Bom, é não comer isso, não beber aquilo, não frequentar tal lugar, não assistir isso, não usar tal tipo de roupa. Meu amigo, simplicidade na vida é parte do nosso estilo de vida. Você não precisa andar igual um mendigo, morar mal, né, virar um morador de rua. Não é isso. Mas é simplicidade. Ellen White fala que nem $1, no caso dela, né, a gente deveria gastar naquilo que é apenas extravagância e ostentação. Mas, por outro lado, ela fala assim, que as nossas roupas deveriam ser de que tipo? De qualidade. Para ostentar? Para quê? Para durar. Economia. Se compra um negócio de boa qualidade, vai durar bastante. Só eu que ouvi isso quando era pequeno nessa igreja? Quem ouviu isso já? E aí? Está valendo ainda, meus irmãos? Ou a gente já desistiu desse negócio? E agora a gente entrou na linha da prosperidade. Ok. O que a gente precisa resgatar é que o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Os pregadores dessa linha não enfatizam isso. Pedro disse, não tenho prata nem ouro. As igrejas da Macedônia viviam em extrema pobreza, de acordo com 2 Coríntios 8. Havia vários irmãos na igreja primitiva que se achavam em pobreza, Romanos 15. Paulo alertou que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, 1 Timóteo 6,10. Ele deixou, olha aqui para mim, ele deixou um amigo dele chamado Trófimo. Ele tinha um amigo chamado Trófimo, Paulo. E ele diz, deixei Trófimo doente em Mileto. E a cura? Mas o próprio apóstolo tinha um espinho na carne, pediu a Deus para livrá-lo desse espinho. 2 Coríntios 12:7, a resposta foi, a minha graça. E onde está a cura garantida? Meus amigos, nós precisamos amadurecer. A ênfase da prosperidade, essa leitura texto-prova, precisa ser contraposta à dura mensagem de Jesus. É difícil entrar um rico no reino dos céus. E ele repete, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Na verdade, é impossível. Que dura mensagem, pastor. Precisamos pregar. Um dia um jovem falou, vocês só falam contra uma certa ala ideológica, vocês nunca falam contra o consumismo materialista, capitalista. Eu falei, meu amigo, de que igreja você é? Se tem uma coisa que eu sempre ouvi na igreja adventista, foi uma pregação contra o materialismo e o consumismo. Eu já ouvi várias e várias vezes. Várias e várias vezes. E cada livro de Ellen White que eu abro para ler, tem lá uma mensagem contra o consumismo, o materialismo, a soberba da vida. Talvez você precise abrir mais esses livros. Talvez você precise frequentar mais a igreja para ouvir mais mensagens sobre esse tipo. Talvez você, pregador, pregadora, precise levar isso ao púlpito da sua igreja. Jesus disse, ai de vocês ricos, tem um ai sobre os ricos. Ele disse para não acumularmos tesouro sobre a terra. Em Lucas 12:15 ele fala, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância, porque a vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. A pergunta é, por que esses textos não entram nos livros e sermões da teologia da prosperidade? Texto prova, isso atrapalha o argumento. Será que a gente não faz a mesma coisa nas nossas mensagens, meus irmãos? Vamos ser sinceros aqui. Será que você não deixa de pregar um texto bíblico apenas porque vai ofender a sua própria conduta? Ou vai ofender a conduta de alguém que você conhece e ama na igreja? Será que nós estamos pulando textos por conveniência? Outro exemplo de texto prova. Os jovens precisam fazer uma encenação aqui no Natal e a gente precisa remover esse púlpito para caber a encenação. E alguém muito zeloso chega e fala assim, não, o púlpito não pode ser removido. Por quê? Por tal e tal. Por tal e tal tem essa explicação. Aí é outro caminho. Eu passo mencionando, porque é o que... Não, vamos entrar por isso aí não. Amanhã eu falo disso. Nós temos esse púlpito aqui há 20 anos. Isso foi uma doação do irmão fulano, saudoso. Fez com as próprias mãos, púlpito de madeira. E aí, mas
Gente, é só tirar, depois coloca no lugar. Vocês são líderes da igreja, vocês sabem que isso pode provocar um racha na igreja, sim ou não? Se tem uma coisa que a gente gosta de fazer é brigar por coisas pequenas, né? Já entendi, já conheço o nosso povo. Isso chega a ser caso de comissão em algumas igrejas, sim ou não? Meus amigos, carpete, pintura, eu sei como é que funciona. E alguém na comissão saca o texto de Provérbios, fala assim, não vamos tirar o púlpito, por quê? Está escrito aqui, não remova os marcos antigos que puseram os teus pais. Está escrito isso na Bíblia, não vai sair o púlpito. Isso tem a ver com tirar ou não tirar o púlpito? Os marcos antigos eram marcos de propriedade de terra. Esse texto está falando de uma desonestidade. Outros textos falam isso, tem gente que esperava dar a noite, todo mundo dormindo, ia lá e à noite mudava os limites da terra. Aí o proprietário acordava no dia seguinte e falava, oxe, mas minha terra ia até essa árvore aqui. Está aqui agora, conversa é essa. Esse texto está falando disso, meus amigos. Mas nós usamos dessa forma a Bíblia algumas vezes, vamos admitir. Isso está errado. Essa não é a nossa interpretação, não é o nosso jeito de ler a Bíblia. Em 1986, a igreja se reuniu no Rio de Janeiro, num concílio. E foi votado ali um documento chamado Métodos de Estudo da Bíblia. Está disponível na internet. Métodos de Estudo da Bíblia, Rio de Janeiro, 1986. Nós temos tudo o que nós acreditamos em termos de interpretação ali. E esse tipo de leitura que eu estou descrevendo, não está lá. Pelo contrário, é proibido você fazer esse tipo de coisa por esse documento. Remover textos do seu contexto não faz parte do modo adventista de ler a Escritura. Esse é um autor famoso dessa linha de interpretação. Ele diz o seguinte, o próprio Senhor me deu essa revelação. Eu nunca li a respeito da prosperidade em um livro. Isso veio a mim direto do céu. Não é uma teologia bíblica. Kenneth Hagin admite. Aparentemente, muita gente segue sem saber de onde vêm essas ideias. Se você tem algum amigo, algum parente de uma dessas igrejas que seguem essa teologia, se você perguntar, ele nunca leu isso aqui, ele não sabe nem quem é, mas as ideias chegam lá na ponta na igreja, chegam no chão da fábrica, as ideias são mastigadas, filtradas e chegam lá na ponta, e eu temo que tenha chegado entre nós também. A teologia da prosperidade, ela lê a Bíblia como uma caixinha de promessas, omite textos, superenfatiza outros, e de acordo com o apóstolo Paulo, falando aos líderes, aos anciãos, os líderes da igreja de Éfeso, ele diz o seguinte, eu não deixei de anunciar para vocês toda a vontade de Deus. E o destaque aqui vai para a palavra toda. O que é anunciar toda a vontade de Deus? É anunciar tudo, meus amigos. Na sexta-feira, no pôr do sol, você reúne a sua família e pega aquela caixinha de promessas. Alguns têm isso em casa, não tem? Sabe a caixinha de promessa? Você pode fechar os olhos e pegar qualquer texto ali. Que tipo de texto tem na caixinha? Só tem ali coisa... Ali não tem, olha só, raça de víboras, não vai ter lá. Ali não tem, o fogo nunca apaga e o verme nunca morre, não vai estar. Ali não tem repreensões, ali não tem exortações duras. Mas na Bíblia nós temos esse tipo de texto, sim ou não? Meus amigos, tem dia que é dia de exortar, com amor, com misericórdia, clamando o Espírito Santo sobre a vida da igreja para aquele pecado ser superado. Mas nós temos que proclamar toda a vontade de Deus. Você, pastor, ancião, anciã, no dia que você se mudar daquela cidade, se transferir daquela igreja, você teria coragem de olhar nos olhos da sua congregação e falar, meus amigos, estou triste, estou indo embora, mas estou tranquilo, porque eu falei para vocês toda a vontade de Deus. Eu não omiti nada para vocês. Agora, existem jeitos e jeitos de falar, né? E a verdade deve ser dita em amor. E aí, eu não estou controlando o tempo não, tá? Pastores, se alguém não controlar aqui, eu vou embora. Alguém me fala aí quantos minutos eu tenho. Eu esqueci de colocar o cronômetro aqui. Além disso, essa leitura fomenta a cultura do consumo. Deixa eu ler alguns textos para vocês aqui. Pastor, nós temos... A maioria da igreja não é rica. A maioria da igreja é assalariado, é gente que sua para pagar a pilha de boletos no final do mês. Ok. Mas nós temos algumas pessoas que Deus abençoou. E na sua igreja tem... Aqui nós temos gente assim. Amém? De repente está do seu lado. Dá uma olhadinha aí. Dá uma olhadinha aí. Está do lado aí do Jó. Jó antes da aprovação, né? Ou depois da aprovação. Sabe por que Deus deu dinheiro a esse irmão, a essa irmã? Para abençoar outras pessoas. Agora olha na tela ali. Os homens se apropriam dos dons. Dom é presente, dom é algo que alguém te deu. Os homens se apropriam dos dons que receberam para com eles abençoar a outros. Ou seja, esses dons, esses presentes, o dinheiro, a sua conta bancária recheada, foi dada por Deus para você para um propósito. Qual que é?
abençoar outros na sua igreja, meu amigo, meu irmão, minha irmã que é rico. Ainda bem que eu não te conheço, eu posso falar direto. Vou revelar toda a vontade de Deus para você, tá? Sem constrangimento, que eu nem sei quem é você. Na sua igreja tem um jovem que sonha em estudar aqui, nesse colégio. Ele não tem condições. Ele já tentou bolsa, não conseguiu. Você pode ajudar esse jovem, que eu sei. Nós temos em nossas igrejas gente que tem condição de fazer isso, sim ou não? Claro que tem, gente. Conheço vocês. Tem. Ellen White fala, vocês estão se apropriando de dons que receberam para abençoar outros. Esse espírito não é o nosso espírito. No final aqui, ostentação. Em vez de ajudar outros, aquilo é usado para ostentação. No professo mundo cristão, o que é gasto em extravagante ostentação, joias e ornamentos, daria para suprir a necessidade de todos os famintos. Em algumas cidades aí, que tem gente faminta, se você juntar só os crentes da cidade, você já acabaria com a fome naquela cidade. Não precisa da prefeitura, do governo, nada. Só o povo que é povo de Deus. Se tem alguém, nessa pandemia, se tem alguém que passou fome na sua igreja, isso é uma vergonha para nós. Se tem alguém na sua congregação que passou necessidades, isso é uma coisa que você precisa reunir a sua igreja e pedir perdão para Deus por isso. Isso não pode acontecer. Deus nos abençoa para abençoarmos outros. E às vezes, meus irmãos, é preciso dar uma pausa no nosso sonho de reformar, de viajar, para poder atender às necessidades dos nossos irmãos, das pessoas da nossa comunidade, que estão ali na nossa frente. Isso não é opcional. Isso sim é um dever cristão. O fim de todas as coisas está perto. Olha o estilo de vida de quem aguarda a volta de Jesus. Hein? O fim está perto. Deus convida homens a lançarem fora seus ídolos, se separarem de cada desejo extravagante, não condescenderem com nada que seja simplesmente para ostentação e exibicionismo, e a estudarem meios de economia na aquisição de roupas e mobiliário. Eu creio na palavra profética, na inspiração. Eu preciso adequar a minha vida a isso, levar uma vida simples, para poder usar os recursos que o Senhor me dá, para ajudar outras pessoas, fazer a diferença na vida, na história de outras pessoas.